Muito bem, pessoal, nós iniciamos agora mais uma aula de história, desta vez para falar de povos do passado, né? Ao longo deste grupo, no grupo 4, nós vamos conhecer alguns aspectos das organizações sociais e culturais de povos que viveram há muito tempo, alguns deles durante a antiguidade. Mesmo após muitos séculos, nós podemos dizer que a formação dos costumes cotidianos de vários povos da atualidade, né, de agora, é influenciado por alguns povos do passado. Além disso, conhecimentos e técnicas desenvolvidos por eles também permanecem e foram aperfeiçoados ao longo do tempo. Muitos deles influenciam aspectos da vida dos seres humanos até mesmo agora no século XXI. Portanto, é importante a gente estudar a história desses povos, né, para conhecer a sua organização, saber onde eles se localizavam, entre outros aspectos, também para identificar o que eles deixaram para nós. Então, os primeiros que nós vamos ver são os sumérios e os babilônios. No grupo anterior, né, no grupo 3, a gente viu que a escrita cuneiforme, né, foi desenvolvida pelos sumérios. Assim como eles, os babilônios também foram um povo que viveu na região do atual Iraque, né? Nessa região que hoje se chama Iraque. Mas naquela época era chamada de Mesopotâmia, terra entre rios, né? No grego antigo. Então, esse nome ele foi dado à região, pois grande parte de seu povo deu origem às suas civilizações entre os rios Tigre e Eufrates. Então, Mesopotâmia, né, era essa região que ficava entre esses dois rios, onde se desenvolveu essas duas civilizações, os sumérios e os babilônios. A dificuldade da vida no deserto obrigava muitas vezes as pessoas, né, a procurar água e terras férteis para produzir alimentos. Então, os sumérios eles eram bons construtores, principalmente de obras de barragem de rios e irrigação. O motivo disso é que sua produção de alimentos dependia das cheias, né, o período em que os rios transbordavam e tornavam as margens férteis. Suas principais cidades eram Ur e Uruque, as primeiras de que se tem registro na história, né? De acordo com os registros que nós temos até hoje, que chegou aos nossos dias e que foram encontrados por arqueólogos e historiadores, as primeiras cidades a serem construídas foram justamente a dos sumérios, né? Dos sumérios e dos babilônios. Então, Ur e Uruque foram as primeiras cidades que se tem registro na história, né, de que foram construídos. Então, do ponto de vista religioso, também havia uma singularidade, né, que eles eram politeístas. O que é politeísta? É aquele povo que adora vários deuses. Então, eles tinham vários deuses e eles construíam templos chamados zigurates. Os babilônios, né, que também eram chamados amoritas, eles ocuparam uma das mais famosas cidades da antiguidade. A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água, que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos Jardins Suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bab Ilan, cuja tradução seria Porta dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia Morita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de conduta, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. Este código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho e dente por dente. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de canais de água e construiu grandes templos e zigurates, a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi Etemenanque. Os maias. A civilização maia, ela se desenvolveu na região da Mesoamérica, mais especificamente no atual México, na península de Yucatán. Os maias não se organizavam em uma estrutura unificada e suas cidades eram independentes umas das outras. A organização da sociedade era hierarquizada. Ou seja, cada pessoa recebia funções e vivia sua vida de acordo com o grupo a que pertencia. Por exemplo, nobres governavam, tinham mais privilégios e eram vistos com mais importância que os camponeses. Os camponeses viviam do cultivo de vegetais, como o milho, o feijão, a pimenta e a mandioca. A religião maia era politeísta, assim como os sumérios e babilônios, eles adoravam vários deuses, Eles possuíam vários deuses. Na arquitetura, esse povo se destacou na construção de pirâmides e templos religiosos. Lembrando que lá os sumérios, construíam templos religiosos que eram chamados de zigurates. Os astecas. A civilização asteca, assim como a maia, viveu no continente americano, no território do atual México. Os astecas, eles fundaram um império e sua capital chamava-se Tenochtitlan. Os astecas desenvolveram muitas técnicas de produção de alimentos, em especial a pimenta e o milho. Assim como os maias, eles desenvolveram seu próprio calendário. Nós vimos isso aí anteriormente, nos grupos que nós estudamos anteriormente, os povos que criaram calendários, e que foram vários tipos de calendário até chegar ao calendário que nós usamos hoje. Claro que no mundo inteiro os povos têm calendários diferentes, mas o mais usado é o gregoriano, Nós vimos isso aí num capítulo anterior. Os gregos. Ao longo do mar Mediterrâneo, localizado no continente europeu, formou-se a civilização grega, com povos de origem indo-europeia que migraram para a atual localização da Grécia. A civilização grega foi uma das mais importantes da antiguidade. Assim como a dos maias, a civilização grega era formada por cidades-estado, independentes umas das outras, ou seja, cada uma decidia sobre tudo que se relacionava à vida
de sua respectiva população. As principais cidades gregas eram Esparta e Atenas. Os gregos, assim como outros povos que nós já estudamos, anteriormente, viviam do plantio de alimentos, como trigo e como oliveiras, viviam também do pastoreio, além da produção de artesanato, também da navegação e do comércio nessa região do mar Mediterrâneo. Sua religião também era politeísta, com deuses como Zeus, Atenas, Poseidon e Ares. Eu acredito que vocês conhecem esses nomes aí, já viram em algum filme, já leram em algum livro. Sempre que se referem à cultura grega, sempre esses deuses vão aparecer assim como os mais importantes. Por isso que eles são muito conhecidos, porque a cultura grega ela foi muito difundida no mundo todo.